Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Silas Malafaia ataca Bolsonaro quase que pelas costas. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo, Silas Malafaia revelou realmente quem ele é, mas revelou mais do que isso. Os planos da sociedade maçônica para 2026, pois a maçonaria, nesse momento, começa a mexer os seus pauzinhos para preparar aquele que eles querem sentados na cadeira presidencial em 2026. Pelo visto, não vão deixar Bolsonaro elegível novamente. Pelo visto, eles não querem Pablo Marçal. E os pauzinhos agora começam a se movimentar, assim como estamos vendo na Prefeitura de São Paulo. Quando você olha toda essa situação, você vê como tudo isso é um jogo muito, mas muito sujo. O meu melhor conselho para você nesse momento é prepare-se para o que está por vir. Silas Malafaia agora falando sobre Bolsonaro. Vamos escutar, eu vou parando para fazer meus comentários e eu quero que você vá fazendo seus comentários aí embaixo também, porque o negócio é impressionante. Ficou realmente descarado toda essa jogada maçônica que esses caras estão fazendo. Vamos ver aí ele dando uma entrevista para a Folha de São Paulo. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. A maior decepção dele, tá? Vamos continuar. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois eu vou falar para o povo. Presta atenção, tá? Silas Malafaia está nitidamente exaltado, como ele sempre vive. Agora, ele está dando uma entrevista para a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo que tem interligação com o próprio UOL, que são completamente inimigos de Bolsonaro. A mídia, que teoricamente é inimiga dele, ou pelo menos faz parte de todo esse papel, está entrevistando Silas Malafaia, que está descascando em cima de Bolsonaro. Uma facada literalmente pelas costas, o que chamou a atenção do Brasil todo nas últimas 24 horas. E eu vou explicar o porquê estão fazendo isso em detalhes, tá? Vamos seguir aí. No mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Então ele começa dizendo que Bolsonaro não é nem um pouco confiável. Eu não estou dizendo se as palavras dele estão certas ou erradas, tá? Eu estou apenas mostrando um cara que estava praticamente ali em todos os momentos junto com o próprio Bolsonaro, dizendo-se seu aliado fiel. Agora, esse cara aparentemente vira de lado e joga pedras nesse outro cara que até então era o seu líder. Vamos continuar. Eu sou aliado e não alienado. Mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã: vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap: você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Nós já vimos recentemente quanto Malafaia se empenhou em atacar Pablo Marçal desde o início de setembro. Essas eleições de São Paulo serviram praticamente para rachar a direita. E uma casa dividida, ela está prestes a ser conquistada. E é exatamente isso que o sistema maçônico tem feito com o povo. Por isso que estão divididos agora, estão dividindo a direita. Se você somar todos os votos ali do próprio Nunes e do Pablo Marçal, por exemplo, em São Paulo, que é uma das cidades mais importantes da América Latina, você tem o dobro de votos do Boulos. Você vê como a esquerda está enfraquecida.
Mas essa direita está rachada. E eles não estão rachando pensando em São Paulo. Estão rachando pensando já nas eleições presidenciais, que no caso são as eleições mais importantes para eles, obviamente. Vou continuar aí, porque ele continua falando do Marçal e do Bolsonaro ter ficado em cima do muro. Que realmente é uma verdade. Vamos continuar. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, e ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa, sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto, que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora... Antes dela falar aí, por quê? Porque justamente quiseram rachar a direita. A ideia deles, nesse momento, é tornar Pablo Marçal também inelegível para que eles possam colocar o próximo nessa jogada. E eu vou te mostrar quem é o próximo cara. Aguenta aí, vamos continuar mais um pouco. Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde? Desonesto? Olha como é que a repórter joga a isca, né? E o cara pega. A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Pra ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. É isso que a repórter queria e ele fez, e fez com vontade, falando que o próprio Bolsonaro só quer ficar bem com os seguidores, mas afinal, não são os seguidores que votam nele? Malafaia aqui mostra que o negócio dele não é nem aí para a população, nem aí para seguidores, porque ele responde a uma ordem maior que vem lá de cima. E Bolsonaro, teoricamente, tinha que responder a essa ordem também, e aparentemente não fez, está sendo descartado, assim como o próprio Pablo Marçal, para que eles encaixem mais um nessa jogada. E agora eles começam a movimentar os seus pauzinhos. Vamos finalizar aí com Malafaia para que eu feche o raciocínio e você enxergue talvez o que você não tenha enxergado ainda. Fica bem com os seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Quem é que ele elogia? Ele começa a falar do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Um cara com inúmeras ligações com a própria maçonaria. E aparentemente é um maçom de alto grau, assim como o próprio Silas Malafaia. Se você não sabe, o Malafaia é considerado um dos 110 maçons ilustres da nação brasileira. E é justamente por isso que ele se empenha tanto em fazer exatamente aquilo que Albert Pike, um dos maiores maçons que existem no mundo, que existiram no mundo, ensina em seu livro Morais e Dogmas. Esse livro diz que a política e a religião têm que andar juntas para que eles possam fazer dessa população cega o verdadeiro gado, massa de manobra. Pessoas que vão buscar uma palavra do Criador dentro dos seus templos religiosos, dentro das suas empresas religiosas, aonde eles arrancam sem dó nenhum a lã de todas essas ovelhas e estão, na verdade, com planos sombrios por detrás de tudo isso. Planos sombrios que envolvem a mentira e envolvem o controle da população. Exatamente assim na política, e é por isso que Malafaia é o principal pivô dessa situação no Brasil hoje. Um líder religioso completamente envolvido com a política. Antes dele fazer parte de tudo isso, esse era o próprio Malafaia, esse era o seu discurso, veja aí. A história da liderança evangélica usar a Assembleia de Deus apoia fulano para presidente. Meu irmão, isso é uma vergonha. A igreja não apoia ninguém. Estado, amigo, Estado e igreja separado. A igreja não pode, é laico. Nós não podemos ter ideia, não queremos república evangélica, tem que estar separado isso. Depois disso, ele começou a estar sempre do lado que lhe favorece, ou melhor, que favorece os seus superiores, que favorece o sistema maçônico. Humildemente com teu Deus. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva. Quando foi conveniente ficar do lado de Bolsonaro,
Todos viram como ele ficou. Agora, ele começa a mexer os pauzinhos para 2026. Vamos finalizar aí. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Que é, vou apoiar, Nunes, Marçal. E é assim, com deboche, que ele finaliza. Na cidade de São Paulo, Nunes faz parte também da própria maçonaria. Todos eles interligados. O próprio Ricardo Nunes já está agora dando ali toda a sua serventia a quem realmente vai mandar nisso tudo. Michel Temer. É o cara que hoje é considerado o maior maçom da nação brasileira e é um cara que está também por trás de tudo isso, inclusive por trás do próprio Tarcísio, por trás de muitos dos presidentes e governadores do Brasil, e está controlando tudo nas sombras, exatamente da forma que eles fazem. É o grande responsável, maçom de grau 33. E eu tenho feito alguns vídeos na minha rede social do TikTok, eu convido você também, estou colocando o link aqui embaixo, a assistir, pois vídeos curtos, eles fazem com que você possa entender de uma forma muito mais rápida, de uma forma que eu não coloco aqui nesse canal, porque justamente, muitas das vezes, esses vídeos eu nem preciso falar. Eu apenas expresso com imagens e isso faz com que muitas pessoas enxerguem ainda mais essas coisas. Todos esses caras vivem em um grande conluio e as pessoas acham que eles estão muitas vezes conflitando. Você vê o próprio Malafaia junto com o Bolsonaro, junto com Michel Temer. Michel Temer foi o cara que colocou Alexandre de Moraes no poder. O próprio Alexandre de Moraes junto com o próprio Tarcísio. Todos eles interligados em toda essa história. O próprio Pablo Marçal também faz parte de tudo isso. Você vê ele com o próprio Alexandre de Moraes. Você sabe que ele já teve ligações com o próprio Silas Malafaia, com o próprio Bolsonaro. E aí você vê o próprio Ricardo Nunes junto com Marta Suplicy. Marta Suplicy que é do lado de Lula. Lula também recebendo premiação dos próprios maçons. Ou seja, abram os seus olhos porque esses caras estão apenas fazendo com que a população seja massa de manobra. E os planos deles agora seguem firmes a partir desse momento para 2026. Conseguiu enxergar essa situação? Comenta aí embaixo, compartilhe esse vídeo, passe ele para o máximo de pessoas possíveis e depois venha me dizer quando começarmos a ver o desenrolar de toda essa história. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.